E aí pessoal, eu sou o João, professor de matemática de vocês. Eu tô começando com esse formato novo para a gente tentar manter as atividades, né, que a gente começou a fazer, mas tiveram um breve período de interrupção. Vou salientar para vocês que eu não vou conseguir, pelo menos por agora, fazer aula em formato de live, mas nós vamos tentar aqui nos comunicar por esse formato de vídeo e através da nossa sala no Google, que eu já mandei o link para vocês, ok? Pois bem, então as funções periódicas elas estão presentes no nosso cotidiano, na nossa vida. Aliás, como a maioria das coisas em matemática, né? As coisas que nós estudamos na escola geralmente são coisas da nossa vida, que se aplicam ao nosso dia a dia. Pois bem, aí aqui eu trouxe nesse breve apontamento discutindo justamente o que seria uma função periódica, o que é que define a função periódica. Então, algo que tenha um comportamento periódico é algo que repete determinada característica em determinado intervalo de tempo. E uma função que representa esse fenômeno periódico é chamada de função periódica. E aí eu trouxe o exemplo para vocês da maré. Por exemplo, a maré é um evento periódico. A maré ela sobe em alguns períodos do dia e ela vaza em outros períodos do dia. E isso acontece todos os dias. Sobe um período, vaza em outro. Sobe um período, vaza em outro. Então, a maré é considerada um fenômeno periódico. Se uma função representa esse fenômeno periódico que é a maré, essa função é chamada periódica, ok? Pois bem, aí eu trouxe para vocês aqui a função que representa a maré, que é essa aqui. Aí vocês estão olhando, estão vendo uma conta enorme e deve ter assustado um pouco vocês, mas calma, eu vou explicar, ok? Pois bem, o que eu quero que vocês prestem atenção nessa primeira função que está aqui é o seguinte: essa função está relacionando a altura da maré com t, que representa o quê? O tempo ou a hora do dia em questão. Pois bem, vamos fazer uma primeira conta aqui. Se eu quiser saber qual é a altura da maré, 0 hora, ou seja, no instante que o dia começa, eu vou colocar 0 aqui onde tem o t, que representa o tempo em questão. Aí eu vou aplicar aqui, ó, onde tem t, você coloca 0 e vai ficar 2 mais 0,5 vezes cosseno de 0, onde tem t aqui você coloca 0, vezes π sobre 6 mais π. Continuando com a conta, você vai ficar com 2 mais 0,5 vezes cosseno de π. Como vocês já estudaram, você sabe que cosseno de π é menos 1. No final das contas, a 0 hora, a altura da maré vai ser 1,5 metro. Beleza. Então, se eu quiser saber qual é a altura da maré em outros horários do dia, eu vou pegar esse horário em questão, vou substituir lá onde tem x e vou encontrar esse valor da altura. Aí aqui eu não vou repetir a conta, mas já está feito, né? 0 hora, 1,5 metro, como a gente já tinha feito. 6 horas, 2,5 metros. 12 horas, 1,5 metro de novo. 18 horas, 2,5 metros de novo. E aí o gráfico vai ficar da seguinte forma, ó. Se nós pudéssemos pegar diversos pontos que representem as horas do dia, o gráfico ia ficar mantendo sempre essa característica: sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Essa característica é presente em gráficos de função periódica, ou seja, eles têm essa cara oscilante de subir e descer, subir e descer. Então, essa função que está aqui embaixo, que representa a maré, ela é uma função periódica. Beleza? Tranquilo. Pois bem, a gente já sabe que é uma função periódica, já sabe que está presente no nosso cotidiano. E agora nós vamos definir o que é o período na função periódica. Observe que aqui tem a definição, né? Período é espaço de tempo no qual
f de x é igual a f de x mais p. Mas o que é que isso significa? Isso significa que, olha para cá de novo para o nosso exemplo. Nós tínhamos que a altura na hora 0 era igual à altura na hora 12. Ou seja, esse P aqui é 12 horas. Então, o período dessa função, que é a função maré, é 12 horas. Por quê? Porque de 12 em 12 horas ela repete a mesma altura. Então, esse é o período dessa função, o tempo necessário para que os valores passem a se repetir. Então, agora falando um pouco mais especificamente sobre a função seno, seno, cosseno são coisas que vocês já escutaram e sabem, né? Eu já discuti com vocês como nós encontramos o valor do seno de um arco, o valor do cosseno de um arco. Inclusive, quem tiver com dúvida pode ou postar lá no fórum ou dar uma olhada no caderno, porque tem aí. Mas o que eu estou trazendo aqui hoje, embora seja algo semelhante, é um pouco mais formal, é uma definição mais formal. O que seria essa função seno? Na verdade, essa função é uma associação, ou seja, para cada valor x, a função seno vai associar esse valor x ao seno desse valor x. Para ficar menos abstrato, vou dar um exemplo. Se x for 30 graus, a função seno vai fazer o seguinte: para esse x 30 graus, ela vai associar ao seno de 30, que no caso é 0,5. Aqui, para relembrar vocês de como é que a gente encontra o seno, Eu já tinha falado sobre isso nas aulas presenciais. Isso aqui, vertical, é o eixo dos senos. Esse círculo aqui é o ciclo trigonométrico. Aí, se eu tivesse arco AB, a medida do seno é justamente essa distância aqui, entre a origem e a projeção desse ponto da extremidade no eixo dos senos. Medida do seno. Isso aí vocês já estão cansados de saber. E agora, eu estou trazendo para vocês uma coisa que, embora muito parecida, seja uma novidade, que é o que? A função seno. O que ela faz? Para cada valor de x, ela associa um seno de x. Mais uma vez aquele exemplo. Se no lugar desse x aqui eu colocar π sobre 2, o valor que vai ser associado aqui é o seno de π sobre 2. Beleza, aí eu vou seguir aqui para mostrar algumas coisas interessantes a vocês. Olha para cá. Aqui eu fiz uma tabela com alguns valores de seno, ok? Então, se x for 0, o seno de x é 0. Se x for π sobre 4, o seno é raiz de 2 sobre 2. Se x for 1 π sobre 2, o seno é 1. E por aí vai. Observa que quando o x é 2π, o seno volta a ser 0. E a partir daí os valores se repetem. Ou seja, o seno de 9π sobre 4 é igual ao de π sobre 4. O seno de 5π sobre 2 é igual ao de π sobre 2. O seno de 11π sobre 4 é igual ao de 3π sobre 4. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a função seno também é uma função periódica. E qual o período da função seno? É justamente 2π. Por que 2π? Porque é a partir de 2π que a função passa a ter os valores repetidos.